começando mais uma aula de redação. Essa aula é uma aula de retomada. É uma aula que a gente vai revisar alguns conceitos que já foram postos. E se vocês prestarem atenção, tem muita familiaridade com o que a gente estuda em gramática, que é a questão dos registros da língua, e como isso vai nos ajudar na produção dos enunciados. Então a gente tem o registro da língua formal e informal. Qualquer língua é formada por uma infinidade de enunciados, de maneira geral, de várias circunstâncias que envolvem a enunciação, isto é, o ato de dizer e estão ligados a fatores não gramaticais. O registro coloquial refere-se ao uso de linguagem em situações informais. E aí, pensando nessas questões, a gente vai falar do capítulo 3, e esse capítulo 3 ele vai falar dos tipos textuais. Então, para um aluno de redação, é interessante que ele conheça as tipologias textuais, para saber produzir vários textos, né? Ao longo do ensino médio, vocês vão ser cobrados para fazer vários tipos de texto, e no terceiro ano você vai se preocupar com o texto principal, que é o texto dissertativo. Então, enquanto a gente não chega nesse texto dissertativo, a gente vai estudando esses tipos de texto. Então, os textos verbais, orais, escritos e textos não verbais desempenham um papel fundamental na nossa vida, uma vez que pessoas se comunicam o tempo todo. Determinados gêneros de texto são relativamente estáveis, ou seja, repetem-se tanto no assunto como na função, no estilo ou na forma do processo comunicativo. Então, existem diferentes situações de comunicação que permitem diferenciar os diversos gêneros textuais. Gente, vai existir momentos distintos na nossa vida que a gente vai fazer uso desses gêneros textuais, como é o caso do conto, da crônica, de uma carta, de um bilhete. Vocês precisam saber diferenciar esses gêneros textuais e como vocês vão utilizar. Então, em nível de redação, tratando de redação, vocês precisam conhecer não só conhecer esses gêneros, como é que eles se constituem, mas também produzir tais gêneros, né? O que se diz? A maneira como se diz e a forma sobre a qual o texto se manifesta são características diretamente ligadas ao gênero textual. Então, você vai perceber que existem tipos ou sequências textuais que vocês precisam conhecer. Então, vamos lá. Nós temos a ordem de narrar, né? Que os textos narrativos são marcados pela temporalidade e apresentam como focos primitivos o fato e a ação, sendo a progressão temporal essencial para o seu desenvolvimento. Os fatos que são contados por um narrador e a história que envolve os personagens, e a gente até viu isso no capítulo 4 e 5, que é a questão da construção da narrativa, e também vimos isso em interpretação textual. E aí nós temos os exemplos: mito, novela e romance. Nós temos também a ordem de relatar, né? Os textos dessa ordem referem-se à documentação e à memorização das ações humanas, registros que foram de fato vividos. Aí nós temos exemplo: biografia, autobiografia e noticiário. Esses textos eles querem relatar algo, né? E contribuem muito para o processo de memorização. Ok? Vocês estão percebendo como existe um tipo de texto para cada situação? É basicamente isso que a gente quer que vocês entendam nessa aula. Nós também temos a ordem de descrever. Então, são os textos descritivos que apresentam ou explicam algo ou alguém com riqueza de detalhes. Exemplo: o folheto turístico, o cardápio e os anúncios. Se você pegar um folheto turístico ou um cardápio, você vai ter a descrição minuciosa daquilo que está sendo apresentado, daquilo que está sendo propagado. Então, é essa a ordem dos textos de escrever. Então, vocês estão percebendo como existem várias sequências de texto para cada situação? É isso que a gente quer que vocês entendam a priori. E nós temos a ordem de argumentar. Então, é esse tipo de texto que nós vamos focar, porque é o texto dissertativo. Então, textos que realizam a defesa de um ponto de vista
Nunca esqueçam que um texto argumentativo vai evidenciar um ponto de vista. Lógico, como eu falei para vocês, vocês vão estar, vocês têm que ter boa base de argumentação. E como é que se constrói uma boa base de argumentação? Lendo. Até aproveito o ensejo para reforçar que na nossa parte de interpretação textual do livro, né, no capítulo 3 e no capítulo 4, falam de conhecimento de mundo. E o conhecimento de mundo tem lá a leitura literária como uma maneira muito fácil de você construir argumentos. É comum a gente ver em textos que tiram boas notas em redação pessoas que citam filósofos, citam Bauman, Kant, Nietzsche, citam obras literárias como Graciliano Ramos, como A Vida Seca de Graciliano Ramos, citam obras de Guimarães Rosa. Como é que essas pessoas elas citam esses autores? Elas leem tais autores. Então, uma das maneiras mais fáceis de você construir uma boa base de argumentação é você lendo. Aproveitando ainda essa brecha, gostaria de lembrar vocês que a gente continua com a nossa leitura do livro Iracema, que é um dos livros mais importantes da literatura brasileira. Então, inclusive um autor que falou muito sobre a questão indianista no Brasil. E como a nossa parte de interpretação textual explica, não existe outra maneira para você aguçar essa sua maneira de interpretar textos, a não ser lendo e tentando interpretar tais textos. Então, quando eu vou expressar um parecer sobre alguma coisa, eu preciso ter, no mínimo, um repertório teórico sobre aquilo. Uma vez que eu não posso me usar como base de argumentação. Eu não posso me citar. Então, você vai ter que escolher uma boa base de argumentos. Então, esses textos argumentativos, eles requerem um cuidado a mais do leitor e do redator, do estudante em maneira geral. Ademais, ainda se exige de vocês, estudantes, uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção também só pode ser criada mediante já leitura e muito conhecimento do assunto. Então, você vai expressar um parecer crítico sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Você precisa ter base. Para um ensaio, você precisa ter uma base. Para a resenha crítica, você precisa, além de conhecer aquilo que você resenhou, você precisa conhecer os estudos sobre. Né? Nós temos a dissertação argumentativa e nós temos também o texto argumentativo que é cobrado no ensino médio. Então, essa aula de hoje foi basicamente para relembrar vocês quais são a ordem desses textos e para que esses textos servem. Exemplificando que existem vários tipos de texto. Né? Nós temos também a ordem de expor. Os textos expositivos têm o intento de explicar ou dar informações sobre algo. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira conhecimento, ou seja, você vai expor algo ao interlocutor para que ele adquira esse conhecimento. Por exemplo, nossas aulas, por exemplo. Eu estou aqui expondo um conteúdo para que vocês adquiram conhecimento sobre. Então, como exemplo, nós temos palestras, livros, dicionários e seminários. Então, vocês estão reparando como cada processo de comunicação tem uma intenção? Então, é isso que a gente quer que vocês entendam. Nós temos os textos institucionais ou os textos injuntivos. Apresenta como marca fundamental da instrução, ou seja, são textos que vão instruir, que indicam ordem ou orientação. E aí é muito fácil, nós temos os manuais de instrução, nós temos receitas e livros de autoajuda. Quando você, por exemplo, saboreia uma comida que você gosta muito e você pede a receita, aquela receita ela vem de maneira detalhada a te instruir. Então, você tem os ingredientes, você tem o modo de preparo, você tem o tempo de preparo e você percebe que isso é explicado de maneira detalhada para que você consiga copiar a receita com maestria. Assim como os livros de autoajuda, que funcionam como uma maneira de autoconhecimento, de você sair da situação que você se encontra pelos seus próprios esforços. Então, esses são textos institucionais ou textos injuntivos.
Às vezes, no nosso dia a dia, na correria costumeira, a gente não percebe as diferenças nesses textos. E é para isso que existem essas aulas, né? É por isso que a gente estuda esses detalhes, essas minúcias textuais, para que vocês aprendam como fazer tais textos e para que esses textos servem, né? E aí depois vocês vão colocar em prática fazendo os textos. A gente já fez cartas, a gente já fez em sala de aula reportagens e a nossa intenção é continuar produzindo esses tipos de texto para que a gente aprenda por produção, correto? Então, eu gostaria que vocês continuassem a fazer as tarefas online. Eu não vou estipular uma data hoje, porque eu não sei que dia que a aula vai pro ar, mas é interessante que vocês assistam as videoaulas e eu vou estar acompanhando diretamente o Tarefa Online. Lembrando que o Tarefa Online vai servir como qualitativo nessa situação que a gente se encontra, correto? Então, para hoje, o que eu pensei foi isso. Na próxima aula a gente vai falar dos tempos da narrativa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada e até mais!